Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Nessa oportunidade, vamos conversar com o professor Antônio Carlos do Vigo, o Caia, violeiro, como é conhecido artisticamente. Trata-se de um exímio mestre das cordas, violonista e violeiro da melhor qualidade. Amigo pessoal de longa data, né, Caia? Tudo bem, Caia? Você Tudo tá bem. Tudo jóia? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com você e vamos em frente. Então, como a gente combinou, nós vamos falar hoje sobre os diversos ritmos, né, que foram sendo incorporados na história da música sertaneja, desde lá no início. Os primeiros foram o Torres e Florencio, é isso? Exatamente. A música sertaneja de raiz começa lá na década de 20, 30, né? Final de 20, começo de 30, a ser mais notada, que a gente fala, né? E aquelas primeiras duplas que foram, assim, incorporadas ao rádio, né? Torres e Florencio, Alvarenga e Ranchinho. Aí depois vem Tunico e Tinoco e vem agregando Sulino Marroeiro, vem agregando outras duplas, né? E começa nessa época aí, com instrumentos que já tinham em mãos, que era o violão, né? E a viola caipira, feita rusticamente. E se contratava duplas que vinham do interior, né? Para divulgação levava para São Paulo, geralmente, eles faziam apresentações em São Paulo, nas grandes rádios. E foram ficando famosos, como os Irmãos Pérez, nada mais é que Tunico e Tinoco, começaram como Irmãos Pérez, né? Inclusive, um tempo atrás eu tive na cidade onde eles nasceram. Eu sempre passo por ali, porque eu vou tocar na região aqui do norte do Paraná. Eu sempre passo ali por São Manuel. Eles nasceram ali numa cidadezinha chamada Pratânia. Eu sempre passo por ali. Tem inclusive o museu deles. Enfim, essas foram as duplas que começaram lá, né? Inesita Barroso também já era menina, moça, né? De 30 para 40, ela já também chega agregando muita coisa. E a música de raiz invadiu o rádio, né? O rádio, principalmente o rádio AM, né? Na época não tinha FM. O rádio AM, todo mundo tinha um rádio, era o veículo de comunicação, divulgação mais forte que tinha na época. Então, o rádio foi assim que impulsionou a música de raiz. Agora, os ritmos, vamos ver os ritmos. O que se ouvia na década de 30, 40? Para falar de viola caipira e música de raiz, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Eu tive muita leitura de pessoas que eram historiadores, que foram atrás, músicos. E a gente começa sabendo que os ritmos mais básicos que a viola tinha na época eram cururus, né? Eles muitos chamavam de batidão, tal, mas eram cururus e os cateretes. Essa é a chamada moda de viola? Não é a moda de viola. Ela vai entrar já no cenário. Os cururus nasceram de danças indígenas, né? Porque o indígena, na época, que foram catequizados, né? Se catequizavam índios, e os padres jesuítas, eles trouxeram a viola de Portugal, um outro tipo de viola, com uma outra configuração, mas até com cordas duplas mesmo, né? E para catequizar os indígenas, eles... Deve ser um nome indígena, suponho. Exatamente, vem daí. Eles abriam uma clareira na mata, né? Chamavam os indígenas e
Ao som da viola portuguesa, eles musicavam a batida dos pés e das mãos dos índios em volta da cruz, né? Então, a batida da mão e do pé nasceu o ritmo chamado cururu. Por que o nome cururu? Porque o indígena ele não sabe falar, não é que ele não sabe, ele tem dificuldade em falar a palavra cruz. Entende? Daí nasceu curus. E a forte suspeita que o nome vem cururus. Entende? Então é um ritmo que ele é tocado, é um ritmo alegre, bem balançado. Esse é o cururu. E o cururu tem algumas modulações, né? Ele ganhou o cururu mais simples que a gente ouviu tocar, que era na época de Tunico Tinoco, era exatamente esse. Depois ele foi ficando estilizado, né? Com goiano, que toca um pouquinho diferente, e foi embora. E o outro ritmo, no cururu, a gente ouviu muita coisa, e ouve até hoje, né? O cururu também ele deu vazão para o baião. Para o baião, né? Quando o sertanejo pegou a viola no Nordeste, o cururu se transformou em baião, ou o baião se transformou em cururu. A gente não sabe o que nasceu primeiro, né? Entende? Porque o baião ele tem a mesma pegada que o cururu, né? Aí vem com Gonzaga, Luiz Gonzaga e outros acordeonistas que eternizaram o baião e tal, né? Bom, voltando à questão dos ritmos, o cururu talvez seja o ritmo mais antigo, juntamente com o cateretê, né? O cururu a gente poderia dar um exemplo de Menino da Porteira, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe iam avistar. E aí vai embora, né? Esse é o cururu. Esse é o cururu. Cateretê também é um ritmo antigo, né? Que também é de dança indígena, né? Que foi musicada tocando viola com eles dançando. Foi elaborada assim. Um exemplo de um cateretê que a gente sempre ouviu, que é bem antigo, mas Tristeza do Jeca. Foi gravado por muita gente, inclusive em cateretê, né? Faz. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu viver e a minha dor. E aí vai. Esse é um cateretê, né? A música é de Angelino de Oliveira. É um cateretê. Foi gravado por muita gente. Inclusive a letra foi alterada várias vezes em gravações, né? Um fala viver, outro fala sofrer. E aí a gente entra numa outra questão, né? A música de raiz, ela tem muito essa questão de... Trouxe muito tragédia grega, músicas que contam histórias, né? E assim vai. Agora, a moda de viola não tem nada a ver com a música raiz, com os ritmos. Porque a moda de viola, na sua essência, ela é tocada por uma viola e duas vozes. Não tem violão na parada. E nem ritmo, nem bateria, nem nada, né? Por exemplo, uma... Eu arriei meu cavalo quando tava escurecendo pra roubar uma moreninha da banda do Rio Pequeno. Eu cheguei na casa dela meia-noite mais ou menos. Ela já tava esperando na hora que nós marquemos. O seu cabelo brilhava molhadinho de sereno.
isso é moda de viola. É o mini conto também, né? Isso, geralmente conta histórias, tal, né? E aí que também quem entra atrás dessa. Essa música chama-se Rio Pequeno, foi gravada por Tonico e Tinoco, e eu ouvi quando eu era menino. E ela já era velha, hein? Essa é a moda de viola. Essa é a moda. Só a viola, inicialmente. Só a viola. E um fato interessante que as duplas que foram nascendo com o correr do tempo, né, foram se apresentando, foram sendo conhecidas, geralmente estavam no seio familiar, irmãos, né? Geralmente duplas eram formadas por irmãos, que no caso Tonico e Tinoco, Liu e Léo, Lourenço e Lorival, Zico e Zeca, Zilo e Zalo, sei lá. Esses mais antigos realmente eram Irmãos. viviam no campo, né? E viviam no Uma campo. boa. Tem uma história até de Tonico e Tinoco que eu acho muito bacana, engraçada, né? Porque a primeira viola que eles tiveram, quando morava ainda no campo, na região de São Manuel ali, né? O pai deles trocou uma viola por 3 galinhas. Para eles poderem, porque eles cantavam, desculpa, eles cantavam trabalhando, né? Eles cantavam trabalhando enquanto roçava lá a lavoura, ou fazia limpeza, ou plantava, eles cantavam durante o dia, trabalhando mesmo. E ali, os duetos de voz, que são importantes a gente entender que a música de raiz, quando ela está no seio familiar, como irmãos, assim, bem próximo, e faz parte do dia a dia, geralmente nascem duplas fortes, né? Porque as vozes são bem centradas, bem sincronizadas. A música de raiz tem muito disso. Sincronismo silábico, afinação, né? Geralmente eles cantavam muito alto, né? Essa questão da primeira e segunda voz, como é que se explica? Exatamente. E aí nasceu esse nome, primeira e segunda voz. Na música de raiz, dependendo a dupla, a primeira que sobressai é a voz mais fina, tá? Dependendo a dupla. Mas geralmente, na música de raiz, a voz que mais se sobressai é a voz grave, é a segunda. Vou pegar um exemplo de João Mulato e Douradinho, Tião Carreiro e Pardinho. A segunda é a mais grave. A primeira, ela é uma sombra que fica duetando em terças, que a gente fala, são as tercinhas, né? Fica duetando com a voz mais grave. No caso, eu sou segundeiro. Então, se eu quiser fazer uma dupla de raiz assim tradicional, né, que a gente chama, eu vou ter que arrumar um primeirinha, uma pessoa que coloque a voz em primeira atrás da minha um pouquinho, com um volume menor, fazendo o dueto corretamente. Por incrível que pareça, a primeira na moda de raiz, a voz primeira, a primeirinha, é uma voz difícil. O Pardinho era mestre nisso. Então, todo mundo tenta copiar a voz de Pardinho, né, nas músicas de raiz. Por quê? O Pardinho ele tinha como é que eu posso falar para você? Ele tinha uma extensão de voz de primeira muito boa, muito afinada também, e ele colocava a primeira com perfeição, principalmente em finais de frase. É inconfundível você ouvir o Pardinho a quilômetros, ele cantando. Você fala, isso aí é Pardinho. Ou alguém imitando a voz dele. Hoje a gente tem uma primeira voz que ainda é viva dessa época, que é o Praiano, que cantou com Tião Carreiro, muito tempo, cantou com João Mulato, ele é vivo ainda, está com 80 e tarará. Ele está cantando agora com... eu vou lembrar já e te falo. Ainda ele canta. Mas a primeira dele é muito próxima da do Pardinho. E todo mundo quer cantar com ele, né? É muito bacana a gente entender disso. Então, voltando à questão dos ritmos, o cururu e o cateretê e a moda de viola que emplacaram no começo, né? E depois... Vem sempre esses ritmos, né? Depois, esses eram os ritmos assim mais... Tinha embolada que eram ritmos criados, assim. Eu não me recordo nenhum agora, mas eu vou centrar nos principais, né? E com o tempo vem também a guarânia. A guarânia, que é um ritmo importado, ela vem do Paraguai com Zé Fortuna,
Cascatinhana, gravaram muitas guarânias, né? Década de 30, 40, gravaram muitas guarânias. É importado do Paraguai. Esse ritmo acaba entrando aqui pelo Mato Grosso e vem estourar em São Paulo. Zé Fortuna e Pitangueira viram ali um ritmo forte, né? E acabaram compondo guarânias, entregaram para Cascatinhana, até mesmo Inesita Barroso e muitas outras duplas começaram a gravar guarânias. Outro ritmo importante, uma guarânia conhecida, né? Composta e gravada por Mário Zan, Xalana, né? Xalana é uma guarânia, né? Lá vai uma xalana, bem longe se vai. A viola já ficou manhora. Dizem que o violeiro passa metade da vida afinando a viola e a outra metade ele canta com a viola desafinada. Então isso é a guarânia, né? Tem Índia, seus cabelos nos ombros caídos. E outros compositores gravaram muitas guarânias. Almir Sater, né? Isso, Almir. Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. A guarânia é um ritmo interessante, porque ela é tocada bem lenta assim mesmo, né? Bem macia, bem tranquila, né? Mas eu vi um historiador dizendo que esse ritmo, quando entrou no Mato Grosso, principalmente Goiás depois, ele ganhou uma nova versão, uma nova cara. Começaram a compor guarânias rápidas, né? Com os ritmos mais rápidas no tocar. E ela acabou se transformando, segundo esse historiador, né? Que ele pesquisou e tal, né? Acabou influenciando a criação de um novo ritmo, que é o chamamé. É o chamamé. Hoje eu toco chamamé, por exemplo, várias músicas assim, tipo assim. Se você tocar uma guarânia rápida, ele se aproxima bem do chamamé, tem a mesma divisão rítmica e tudo mais, né? Só que a gente tem aquele padrão. Se a música é lenta, você toca em guarânia. Se a música é rápida, você tem que passar por chamamé. Entende como que é? Então o sul-mato-grossense pegou essa guarânia e fez uma coisa mais rápida, mais alegre, e nasceu o chamamé, que é uma coisa desse tipo que é. Dos amores que já tive, nenhum me deixou saudade. Eu nunca senti o gosto doce da felicidade. E guarânias conhecidas gravadas da época foram gravadas também em chamamé, que é o Saudade Minha Terra, né? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Muitas duplas gravaram aqui em Guarânia, né? Mas outras gravaram em chamamé. Que saudade imensa do campo e do mar, para ficar mais alegre e tudo mais, entendeu? Aí vem a guarânia e o chamamé já no mesmo pacote, assim, né? O chamamé é um ritmo mais recente, né? A guarânia é bem antigo. Remonta lá Espanha, importada da Europa, que cai no Paraguai, Uruguai, Argentina e vem para a gente. Outro ritmo forte que também foi bem conhecido, que foi adotado pela música de raiz, importado, é a valsa. A valsa, né? Que vem lá da Europa, mesmo com Strauss e tudo mais. O sertanejo também compôs muitas valsas, né? A tradicional aqui, ó.
passar pela véia porteira, senti minha terra mais perto de mim. Valsas eram tocadas na beira da Tuia, em festas, realmente para se dançar. Antigamente, na verdade, né, eu cheguei a participar de festas, de padroeiras, padroeiros, festas assim, em que tinha muita moda de viola, e os casais dançavam guarâneas, dançavam valseados, dançava tudo isso, né? Hoje já se perdeu esse costume, né? O costume de baile do campo, né? Isso, aquele... Até não faz muitos anos atrás eu participei, eles limpam o terreiro do café, né? Limpam lá e faz o bailão lá, coloca uma mesa lá no centro, ou coloca uma dupla sertaneja ou um sanfoneiro, né? E todo mundo dança ali. Tradição, né? Pegou. Ou na Tuia, né? Que era um lugar coberto, que se guardava um monte de coisas, né? Aí se aproveitava para fazer o bailão mesmo. Tem até disco do Tonico Tinoco na beira da Tuia. O Morão da Porteira, que ritmo que é? O Morão? Lá no Morão esquerdo da porteira, onde eu cheguei... É uma toada, né? Originalmente ele foi gravado em toada. No mesmo pega de Morão da Porteira vem o Chico Mineiro, né? Assim, ó. Geralmente toadas, elas vêm acompanhadas de declamados, né? Muitas toadas foram gravadas, ela tinha esse padrão, né? Por exemplo, eu vou compor uma toada, não é o caso de Morão da Porteira, mas há outras toadas, Chico Mineiro, Chico Mulato, tem um declamado antes, geralmente contava a história de alguém que morreu tragicamente e tudo mais, né? É o caso do Chico Mineiro, por exemplo. E quando a toada é tocada e declamada, ela não pode ser ritmada, ela tem que ser arpejada. Né? Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro. Uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando aquele tempo que não mais é de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era dururido e era o peão dos boiadeiros. E hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas de nossas viagens motim, viajemos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Aí começa o ritmo mesmo. Fizemos a última viagem. Aí a música se desenrola e vai embora, né? Tem coro de boi, é assim, né? Tem um declamado. Cabocla Teresa também. Essas são as toadas. Gente, nós vamos dividir essa audição em duas partes. Portanto, na próxima semana estaremos novamente com o Caia Violeiro, um vilapradense da Gema.